baleado dentro de uma academia. Motorista morre após carro cair de barranco e pegar fogo. Valor de aluguéis e condomínios vão pesar no bolso. Vem mais aumento nos custos com moradia. No esporte, o Uberaba pode garantir amanhã a classificação antecipada para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Hoje é sexta-feira, 22 de janeiro. Sextou e o Band Cidade está no ar. Olá, boa noite para você. Nós começamos esta edição falando de um homem que foi baleado hoje dentro de uma academia em Uberaba. Veja na reportagem. No momento do crime, várias pessoas estavam malhando. O alvo dos criminosos era um dos alunos. Ele estava nesta bicicleta quando foi atingido por um tiro. Foi horrível, né? Uma cena horrível, difícil de assistir. Mas foi horrível, o pessoal tudo ficou assustado, um saiu correndo para um lado, outro para o outro. E ele se escondeu. Tá, assim que ele recebeu o tiro, ele saiu correndo, andou na média de 6 a 7 metros, se escondeu. 2 homens chegaram de moto aqui na academia. Um deles, o da garupa, desceu rapidamente e deu tiro no aluno. Ele só não efetuou mais disparos porque a arma falhou. Segundo a Polícia Militar, câmeras de segurança aqui da região flagraram parte do trajeto que os criminosos usaram na fuga. O tiro atingiu as costas e atravessou o peito da vítima, que foi levada para o Hospital de Clínicas da UFTM. A Polícia Militar esteve no local e colheu algumas informações que agora vão ajudar no trabalho de investigação da Polícia Civil. Fala que ele não tem briga com ninguém, não tem rixa com ninguém. A gente acredita aí, né, por ele ter várias passagens pela polícia aí, no tempo atrás. Pode ser um acerto de conta, alguma coisa nesse sentido. Mas ele alega aí que talvez porque... segundo ele estava usando uma corrente de ouro, talvez a pessoa queria roubar ele, mas isso aí agora é a cargo da Polícia Civil, né? A Delegacia de Homicídio aí acredita aí que vai efetuar um excelente trabalho para investigar essa situação. Seguimos acompanhando então esse caso. E olha, um motorista perdeu o controle do carro e caiu em um barranco. Em seguida, o carro pegou fogo e o condutor morreu na hora. O acidente aconteceu na BR-365. O carro, um Fox 2019, ficou praticamente irreconhecível. Testemunhas que por pouco não se envolveram no acidente disseram aos bombeiros que o veículo ia sentido Uberlândia Patrocínio na BR-365, quando o motorista perdeu o controle da direção e passou reto nesta curva que fica entre a Vila Marielza e a comunidade de Olhos d'Água. O carro atravessou um vão na lateral da rodovia, bateu no barranco e incendiou. O condutor foi arremessado para fora do carro e morreu carbonizado. Ainda não se sabe o que fez com que o condutor perdesse o controle da direção. Segundo testemunhas, o motorista desse Fox branco, ele estava em alta velocidade, veio a perder o controle do carro e se chocar aqui nessa vala, nesse buraco. Quando chegamos, o corpo do motorista já estava fora do carro, semicarbonizado. Não sabemos precisar se morreu devido ao fogo ou devido ao choque. Para tal, nós já chamamos a perícia e a funerária para fazer os devidos procedimentos com os restos mortais. Pedaços do veículo e acessórios que ficaram espalhados com a batida levantaram a suspeita de outros ocupantes dentro do carro, mas nenhum vestígio foi encontrado na mata. Exatamente, né? Pelo fato de haver vários objetos que levam a crer aí que havia outras pessoas, ainda não foi encontrado, né? Já fizemos algumas varreduras aqui pela mata, ainda não foi encontrado nada. Mais uma notícia triste hoje, uma criança de 1 ano e meio morreu hoje cedo após ser atropelada pelo próprio tio aqui em Uberlândia. A nossa equipe de reportagem conversou com o tenente Givanildo, da Polícia Militar, que explicou como é que tudo aconteceu. Acompanhe. Ao chegar a guarnição chegou no local, foi constatado o óbito da criança e em conversa com os familiares, 5 deles informaram o seguinte, que estavam numa chácara, no sítio deles, da família, e em determinado momento a caminhonete que eles tinham deslocado não veio a dar partida. Então juntaram o condutor mais 2 pessoas para apoiar empurrar o veículo, para ver se ele conseguia dar partida no veículo. Nesse momento, a mãe da criança também veio auxiliar para empurrar a caminhonete. Em determinado momento, eles sentiram que o veículo tinha passado em cima de algum obstáculo.
Quando eles foram verificar, eles já viram a criança caída ao solo. De imediato socorreram ela até o Alto Planalto e lá, após exames médicos lá, foi constatado o óbito da criança. A partir de agora vai ser montado um inquérito pela Polícia Judiciária para esclarecer os fatos. Um homem foi preso suspeito de invadir a casa da ex-namorada para furtar. O crime aconteceu em Uberaba. Câmeras de segurança flagraram um jovem de 27 anos invadindo a casa da ex-namorada. Leonardo Tavares de Melo pulou o muro da residência e levou vários pertences da vítima, como roupas, material de estudos da faculdade e até o notebook dela. Antes de ir embora, o ex-namorado ainda quebrou alguns eletrodomésticos e deixou toda a casa revirada. Horas depois, ele foi localizado pela polícia na casa dele com todos os materiais furtados. O jovem foi preso e confessou o crime. A família da vítima contou que desde o fim do relacionamento ele persegue a ex-namorada fazendo ameaças e que teria inclusive divulgado fotos íntimas dela em redes sociais. Em audiência de custódia na justiça, Leonardo foi ouvido e liberado, depois de pagar fiança de R$5.000 e colocar uma tornozeleira eletrônica. E aqui na região, uma grande quantidade de armas foi apreendida em uma operação conjunta do GAECO e também da Polícia Militar. Na cidade do Prata, um homem foi preso por porte ilegal de armas de fogo. Com ele, foram encontradas 6 armas, entre elas rifles e espingardas, juntamente com diversas munições. A prisão foi realizada pela Polícia Militar em apoio ao GAECO. Já em Unai, um jovem de 20 anos foi preso carregando 3 tabletes de maconha. Ele já tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furto, ameaça, agressão e lesão corporal. Ainda em Unai, uma arma foi apreendida em uma residência na Avenida do Sol. Após ouvir um disparo no domingo, a polícia conseguiu encontrar a arma com a esposa do suspeito, que segue foragido. A operação é um desdobramento de uma investigação do GAECO de São José do Rio Preto. Além de armas, foram apreendidas cabeças de gado e também, nessa operação, uma pessoa foi presa. No próximo bloco, você vai saber informações para quem vai fazer a prova do Enem. Até já! Saber por que a AZM tem o que você procura para comprar o seu imóvel. Tem projetos pensados para cada estilo. Afinal, sua vida é única e a gente sabe que você merece algo que encaixe no seu jeito de ser. A AZM tem as melhores localizações, porque não basta ser bom, tem que fazer parte do seu dia a dia, fazendo de tudo para fazer mais que bons negócios. Tem obras a todo vapor em toda a cidade e centenas de famílias alegres porque moram no melhor imóvel, o seu. Maurício Exclusive. Valorize suas escolhas. O resultado que você espera depende delas. Saldão de verão da Colchões Ortobon em Uberaba, Avenida Santa Beatriz, 540. Muitas ofertas para você aproveitar nesse saldão. Claro, então venha correndo aqui, ó. Vou começar falando dessa oferta aqui, ó. Colchão de solteiro, R$ 299. Quer pagar pouco? Quer pagar parcelinhas? 12 vezes de R$ 24,90. Muito mais ofertas para você aqui na Colchões Ortobon em Uberaba, Avenida Santa Beatriz, 540. O WhatsApp 3322-6070. Venha correndo aproveitar e tenha uma noite de sono tranquila. Olá, Uberlândia e região. A Nacional Piso renovou o seu estoque. Aqui tem pronta entrega. Porcelanato esmaltado e polido 84 por 84. R$ 69,90. E tem qualidade Delta. Porcelanato 63 por 1,20. Um grande formato da Delta. R$ 59,90. Você de Uberlândia e das cidades vizinhas, vem negociar com a gente. Nacional Piso Distribuidora. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo. Os melhores equipamentos para você, pecuarista. A safra 2021 de café deve ter uma redução de até 30% na comparação com a temporada passada. A estimativa foi divulgada pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
De acordo com a Conab, a produção total brasileira, somados Conilon e Arábica, deve ficar entre 43 milhões e 800 mil e 49 milhões e 500 mil sacas de 60 quilos. Mesmo com uma estimativa de redução da produção total, a produção da espécie Conilon deve ser recorde, com um incremento de 16% em relação a 2020. Já para o Arábica, que responde pelo maior volume produzido no país, a estimativa é de uma colheita entre 29 milhões e 700 e 32 milhões e 900 mil sacas, ou seja, uma queda entre 32,4% e 39,1%. A redução da produtividade deve-se à bienalidade negativa e a problemas climáticos. Em Minas Gerais, por exemplo, que é o estado com a maior produção nacional, a queda pode chegar a 42,8% em relação ao último ano. Uma notícia agora para quem pretende alugar algum imóvel nesse início de ano. Atenção, porque os valores devem subir. Começo do ano é normal os gastos para manter imóvel subirem. Água, gás já puxaram a fila do aumento. E quem mora em condomínio ainda tem que pagar uma taxa. Se eu for aumentar proporcionalmente o valor do condomínio com o valor do aumento das taxas que a gente paga aqui, fica inviável para os moradores, sendo que aqui é um condomínio que não tem porteiro, não tem faxineira fixa, então as despesas são baixas, mas mesmo com o aumento tá sobrando pouco no caixa mensal do prédio. Além da taxa de recolhimento do lixo doméstico, que é individual, e subiu 5,7%, o DEMAI reajustou a tarifa de água, que é incluída no condomínio, e subiu 5,2%. O gás, que em condomínios pode ser encanado, teve uma alta no mês passado de 5%. Já em 2021 voltou a subir, agora em 6%. Ainda tem o salário mínimo, que no condomínio representa os trabalhadores da manutenção e portaria. E em contrapartida, a energia saiu da bandeira vermelha para amarela, mas pode voltar a ficar cara a qualquer momento. Mas será quanto que a taxa de condomínio deve subir com esse cenário de início de ano? Essa previsão orçamentária, ela deve ser exposta em uma assembleia, convocada a assembleia com fins específicos para esse tipo de situação, muitas das vezes como ordinária, para que comece o ano previsto daquilo que vai ser realizado. Quem mora em apartamento e ainda paga aluguel ainda pode ter uma ingrata surpresa em 2021, já que o índice geral de preço de mercado, que é usado como referência para fazer a atualização da cobrança de aluguel, subiu mais de 20% em 2020. E o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu as consequências legais para quem não votou nas eleições municipais de 2020 e também não justificou e nem pagou a multa. Essa medida foi adotada pelo TSE devido à pandemia. Um dos motivos é a dificuldade para a obtenção de documentos que comprovem o impedimento para votar no caso de quem teve sintomas da Covid. E nesse domingo agora tem mais uma etapa do Enem para os estudantes que fizeram a primeira prova no fim de semana passado. O Érico Gabriel traz os horários dos ônibus para os estudantes se programarem, né, Érico? Boa noite para você. Boa noite, é isso mesmo, Marion. Os estudantes, a gente sabe que teve uma grande taxa de desistência, às vezes algumas pessoas não chegaram a tempo, mas é sempre bom deixar aquela dica, chegue antes, vá com tempo, é melhor chegar adiantado do que correr o risco de não entrar na prova. São cerca de 30 locais em Uberlândia, instituições públicas e privadas, faculdades, escolas, que são os pontos das provas, então são vários ônibus. A CETRAN já disponibilizou linhas extras, porque o domingo geralmente tem menos veículos, já tem essas linhas extras e carros reservas. Caso o movimento seja grande, pode contar aí com carros reservas. São vários horários, na verdade tem que entrar no site uberlandia.mg.gov.br/horários-temporários ou no aplicativo Udbans. Lá tem todos os horários de todas as linhas. Tá dado o recado, obrigada, Érico. E no próximo bloco você vai conferir os dados do coronavírus aqui na região.
Max é assim, tudo barato, fresquinho e pertinho. Azeite de oliva Borges, 500 ml, 18,90. Cerveja Brahma Lata, 269 ml, 1,99. Cerveja Petra, 350 ml, 2,59. Açaí Tropical Mix 2 kg, 26,98. Pertinho de você. Só as melhores, as campeãs. Aproveite! De um lado temos piso extra de R$ 23,90 por R$ 17,90. Impressionante! Apenas R$ 17,90 um metro quadrado. Já do outro lado temos esse porcelanato polido extra retificado por apenas R$ 49,90. E aí, qual você prefere para sua obra? Olha esse porcelanato polido retificado, grande formato, R$ 69,90. E mais essa super oferta, revestimento extra branco tamanho grande, de R$ 19,99 por R$ 16,90. Só R$ 16,90 um metro quadrado. Duelo de ofertas RC, a disputa onde o vencedor é você. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, feirão todos os dias. Estou sem dinheiro, me diz o que fazer. Olha, no Triângulo tem R$200 mil. É muito dinheirinho. Compra, ganhar 200 mil é bom demais. Compra o Triângulo. Nesse domingo tem 200 mil reais no Triângulo da Sorte. No primeiro prêmio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 10 mil. E no quarto prêmio, 200 mil. Isso mesmo, 200 mil. Mais 30 giros da Sorte de R$1.000 cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Chegaram no Brasil hoje, no fim da tarde, cerca de 2 milhões de doses contra a Covid da vacina Oxford AstraZeneca, vindas da Índia. Foram recebidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos e devem chegar ao Rio de Janeiro logo mais, por volta das 10 horas da noite. E o governo de Minas está na expectativa para que mais vacinas sejam entregues pelo governo federal. Depende da Anvisa aprovar novos lotes produzidos pelo Instituto Butantan ou então as que estão para chegar da Índia. Em coletiva hoje, a Secretaria de Estado de Saúde deu detalhes da campanha de vacinação e explicou por que os idosos com 75 anos ou mais saíram do grupo prioritário da primeira fase de imunização. Minas Gerais recebeu até o momento 577.480 doses da Coronavac. A expectativa do estado é vacinar 275.088 pessoas nessa primeira fase. Em coletiva de imprensa na manhã de hoje, o secretário de Estado de Saúde explicou o porquê dos idosos acima de 75 anos estarem apenas no segundo grupo. Os idosos acima de 75 anos, assim como os acima de 60 e também os grupos que têm comorbidades, doenças associadas, eles são sim grupos prioritários, tá? O que nós vamos fazer é isso, assim, é baseado no risco identificado. Os institucionalizados, eles têm risco de surto, risco de grande volume de transmissão, por isso que eles foram colocados no primeiro grupo. Os indígenas, da mesma forma, como eles são aldeiados, se o vírus efetivamente penetrar na aldeia indígena, pode fazer um surto muito grande. Aí vem os profissionais de saúde, que estão diretamente relacionados ao controle da epidemia, e aí os demais grupos, ou seja, os idosos acima de 75 anos, eles devem vir logo após os profissionais de saúde. O secretário falou também sobre a chegada das doses da Índia e a possível aprovação da Anvisa para mais doses da Coronavac. Nós vamos receber a vacina sim. Ontem já teve a sinalização de que serão mais 2 milhões de doses AstraZeneca vindas da Índia. Nós temos 4.800.000 doses já no Butantan em processo de aprovação da Anvisa, ou seja, serão 6.800.000 doses. Sobre os fura-filas que já apareceram, a subsecretária de Vigilância em Saúde fez um alerta. A população que identificar, ela entra em contato com os órgãos aí de controle, né, as ouvidorias, o Ministério Público e faça então aí a sua denúncia. E teve gente furando a fila da vacinação aqui na nossa região. Os detalhes ao vivo de Uberaba com o Eduardo Marins. Boa noite, Eduardo. Como é que foi essa história?
Oi, Marion, boa noite para você, boa noite para todos. Essas informações sobre o possível fura-fila foram divulgadas por um jornal local aqui da cidade e também por uma rádio, né? Essas informações chegaram por meio de uma denúncia de um médico que não se identificou, que trouxe, então, que servidores da prefeitura que estariam tomando, então, a vacina, mas esses servidores não são, então, do combate direto aí da doença do coronavírus. Trouxe ainda que uma médica, por exemplo, teria tomado a vacina, ela não é do trabalho direto aí do enfrentamento, teria até postado uma foto nas redes sociais e que servidores que estão afastados também estariam aí tomando as vacinas. A prefeitura, por meio de nota, disse que desconhece essa informação por meio de denúncia oficial e que ficou sabendo por meio da imprensa, mas que vai apurar os fatos. Disse ainda que é responsabilidade das unidades de saúde e dos hospitais que estão oferecendo as doses repassarem informações e terem uma lista aí com nome, CPF, função do servidor que está tomando a vacina. Ainda reforçou que não compactua aí e que reforça que privilégios não podem acontecer. Disse também que vai continuar acompanhando o caso, né? A Promotoria de Saúde, né, o Ministério Público também está estudando caminhos para poder fiscalizar esta situação, viu, Marion? Ótimo saber disso, a gente tem que mesmo acompanhar esse tipo de caso, porque não pode acontecer, né, Eduardo? E olha, teve boa notícia em Frutal. Qual foi essa boa notícia? A gente teve um problema técnico com o áudio do Eduardo. Ao longo da nossa programação, a gente segue com as informações de Frutal, onde aconteceu a primeira vacinação na cidade. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. Jornal Band Cidade. Oferecimento. AZM Construtora. A marca do melhor imóvel. O seu. É tão bom viver assim, para todo mundo e pra mim. Do nascer da lua ao sol se pôr, casa bem limpinha é Casa Flor. Limpador perfumado Casa Flor, bem-estar que transforma. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você pecuarista. São 4 opções de troncos de contenção modelo americano, 2 cabines veterinárias, uma cabine traseira, uma cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Liquida geral na Beta Móveis e agora ainda melhor, toda loja com preço à vista parcelada em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E no carnê, primeiro pagamento somente para 30 dias. Olha só essa linda poltrona, apenas 12 de R$ 39,90. Sofás de luxo e super confortáveis por apenas 12 de R$ 199. Produtos com preços para lá de especiais, parcelados em 12 vezes sem juros, é aqui na Beta Móveis. Vem correndo para cá, estamos na Barão do Rio Branco, em frente à rodoviária de Uberaba. E o fim de semana promete grandes emoções no esporte e o Ronei Bentes está aqui para trazer todas as informações. Boa noite, Ronei. Boa noite, Marion. Boa noite a você ligado aqui no Band Cidade. Realmente o final de semana chegando, prometendo muitas emoções, principalmente na segunda divisão do Campeonato Mineiro. O Uberaba Esporte tem mais um jogo decisivo. Entra em campo neste sábado às 11 horas da manhã. O jogo será contra o Santa Ritense lá em São Sebastião da Bela Vista. O Uberaba nesse momento lidera o hexagonal e dependendo dos resultados, se o Uberaba vencer o jogo de amanhã, ele já poderá garantir a sua classificação
antecipada para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Uberaba, que conseguiu uma vitória em casa no último final de semana, com esse belo gol aí. Na quarta-feira, um empate fora de casa. O time ainda está invicto e, portanto, amanhã já pode garantir a sua classificação antecipada. Se isso não acontecer, ainda vai ter a chance de decidir na próxima rodada no Uberabão. Falando agora do Campeonato Brasileiro, teremos também neste final de semana uma rodada importantíssima e o Atlético entra em campo para um jogo também decisivo. O jogo será contra o Vasco da Gama, 9 da noite, em São Januário. E o Atlético está em quarto lugar neste momento, ainda sonha com o título, mas para isso não pode mais perder na sequência da competição. É o que diz aí o zagueiro Igor Rabelo. É uma final, né? Um jogo muito importante para a gente. Sabemos que está chegando no final do campeonato e a gente tem que estar preparado para todos os jogos. Esses 3 próximos jogos são muito importantes para a gente, para que a gente consiga o nosso objetivo final, que é ser campeão. O Vasco no desespero, né? E o Atlético, conforme eu disse, precisando da vitória. O Galo, que já está pensando na próxima temporada e falando até na contratação do Hulk, ex-jogador da seleção brasileira. E agora falando da Série B do Campeonato Brasileiro, os 2 times mineiros entram em campo neste final de semana. É a reta final da competição. O América joga contra o Confiança, jogo amanhã, 4h30 da tarde, em Aracaju. E o Cruzeiro joga no domingo contra o Náutico, às 4 da tarde, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Em relação ao América, o time empatou as últimas 3 partidas e, consequentemente, perdeu a liderança, já que ontem a Chapecoense conseguiu uma vitória sobre a Ponte Preta. O América agora, para ser campeão desta Série B, não depende mais só dele, né? Tem que vencer os seus jogos e ainda torcer para um tropeço da Chapecoense. De qualquer maneira, o primeiro grande objetivo do América já foi alcançado, que é a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já a situação do Cruzeiro, todos conhecem, né? A equipe está sem nenhuma possibilidade de classificação e vai apenas cumprir tabela a partir de agora, tentando, né, encerrar de maneira digna a sua participação neste Campeonato Brasileiro. E para encerrar, o voleibol. Daqui a pouco tem jogo do Praia Clube, 9h30 da noite. A equipe praiana joga contra o Pinheiros em São Paulo pela Superliga, em busca de mais uma vitória. O Praia, nesse momento, está em 4º lugar e, se vencer, pode ficar entre os 3 melhores da competição. Muito obrigada, Ronei, pelas informações do esporte. Olha, tem um recado do Dedes para vocês. Boa noite, Marion Dória. Boa noite para você de casa que está ligado e ligada na programação aqui da Band, no jornal Band Cidade. Olha só, eu tenho um convite para vocês, hein? Amanhã tem programa de Tudo Um Pouco na praia, um especial. E amanhã eu vou fazer um mergulho no Paraíso das Tartarugas, na Praia da Miséria, em Bombinhas, Santa Catarina. Então eu te espero amanhã às 18h50. Marion, um ótimo final de semana para você de casa também, mas não esqueça, amanhã a gente está juntinho às 18h50 aqui na tela da Band. E agora vamos ver os dados do coronavírus aqui na região. Casos confirmados, 677.809 até hoje. Já são 14.010 mortes confirmadas em todo o estado de Minas Gerais. Vamos ver agora. Aqui em Uberlândia, já são 782 mortes, 2 de ontem para hoje, 52.180 casos confirmados na cidade. Vamos ver agora os dados de Uberaba. Na cidade de Uberaba, os dados você vai saber ao longo da nossa programação, porque até o momento a Prefeitura ainda não informou. O Band Cidade de hoje termina aqui. Amanhã tem o programa do Dedes, então, às 18h50. A seguir você confere o Jornal da Band. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira.